Mas essa semana não passa, eu quero compartilhar lá na página do Face. Eu sempre perco esse delay de pegar lá quando o Guto publica, de pegar e compartilhar lá na minha página. Mas que bênção, né? Eu procurei essa mensagem essa semana porque eu dei uma tropeçada no estresse. Ok. Aí eu preciso ver essa mensagem que eu não achei no... Não, vai ser mais fácil. No Face agora, porque a gente está fazendo as lives pelo Instagram. Tá. E agora vai ser mais fácil você achar pelo YouTube. Eu acho que você não está lá no grupo da estação, né? Porque o Guto ele sempre compartilha o link do canal da estação, lá no YouTube, onde podem ser encontradas as mensagens aqui que a gente trabalha aqui. Mas é interessante, essa semana, né, me chamou a atenção para a gente estar refletindo, né, certos aspectos do que a gente precisa, o que seria interessante a gente pensar, e me levou à leitura da história de Acabe e Jezabel, né? E foi interessante retomar, né, a reflexão acerca da história dos reis, e mesmo com o enunciado inicial descrevendo acerca do perfil histórico daquele rei, dizendo da seguinte forma: e fez fulano o que era mal aos olhos do Senhor. Né? E ele ainda foi pior do que todos os que foram antes dele. É interessante observar que todos esses, de quem fora feito esse tipo de descrição, muito poucos deles passaram menos de 20 anos no poder. Né? Então, eu às vezes vejo, né, que a gente lida muito com uma expectativa um tanto quanto supersticiosa de que quando um governo, dentro daquilo que a gente discerne, fazer mal aos olhos do Senhor, logo terá um tropeço muito abrupto, repentino, imediato, como que sendo condizente com a natureza da indignação acerca daquilo que a gente constata sobre o governo. Mas olhando pela própria trajetória daqueles que foram nitidamente notificados como tendo sido transgressores, e alguns deles até perpetrando barbaridades no sentido de orgias, de mortes, de assassinatos, das idolatrias mais perversas, esses passaram 30 anos no poder. Passaram mais de 20 anos no poder. Acabe foi um deles que governou por 22 anos. Né? E um governo mesclado, né, por atitudes que iam de um retorno à sanidade a um mergulho profundo na loucura. E obviamente que de todos esses vai e vens, os encontros que Acabe tinha com Elias, que era, vamos dizer, o ponto de regulação, né, que Israel tinha para não sucumbir totalmente à loucura, eram só encontros que levavam Acabe a se queixar de que Elias vivia para contrariar o governo dele. Porque a grande verdade é que quando a gente se distancia da verdade, a verdade ela vira uma pedra no sapato, né? E ela incomoda muito. Incomoda ao ponto de, por vezes, a gente achar que ela não está buscando a nossa conversão.
e sim de que ela é apenas uma ironia do universo querendo te espezinhar. E foi inclusive assim que Acabe nomeou Elias, né, o perturbador de Israel. Porque para imaginar também, né, Elias faz uma oração e por 3 anos cessa a chuva em Israel. Ora, Israel ele é um local, principalmente na época, hoje a tecnologia permite uma articulação muito maior para que a população local, que já vive num espaço de terra, que naturalmente, praticamente não consegue conceder nada para a subsistência de quem ali vive, né? Hoje em dia o que dá garantia para isso é a tecnologia. A tecnologia que faz irrigar quando não tem chuva, que desvia curso de rios, que faz uma série de engenharias e que dão sustentabilidade de modo independente da forma como o clima e o tempo funcionam. Mas naquela época, não. Havia uma dependência estreita, né, da chuva, das estações, onde a vida econômica, né, e de subsistência era organizada em torno dessa realidade. E aí, assim como hoje em dia, naquela época, né, o que apita muito alto em relação à popularidade de um governo é a sua gestão na área econômica, né? Um governo ele pode cometer uma chacina, ele pode cometer inúmeras injustiças, mas se o PIB interno estiver crescendo, todo mundo tem a sensação de que o governo está dando certo, né? Isso acontece hoje, isso já acontecia naquela época. E aí Elias vai logo no tendão da coisa, orou para não chover, e a economia literalmente para naquele momento. Hoje em dia, Elias iria mandar orar para rolar um apagão, né? Acabou, pode continuar chovendo, pode continuar chovendo. Ou então uma greve de caminhoneiros. Isso, tem certos líder de caminhoneiros nevrálgicos assim que para o país, entendeu? Que para assim da organização. Chuva hoje é o de menos. Se parar de chover, a gente vive numa... Bem, entre aspas. Não, eu não, eu morro. Geram certos desconfortos, mas a coisa já não é tão visceral do modo como ocorria naquela época. Então parou de chover, parou tudo, e aí você vê uma nação inteira padecendo e, de uma certa forma, todos à procura de Elias. E cadê Elias? Elias sumiu. Né? Então, aquela carestia, ela começa a criar uma certa revolta, ela vai criando um certo destempero e vai todo mundo pensando que isso é por conta de quem? De Elias. Né? A gente, quando não quer enxergar a verdade, a gente culpa o governo, a gente culpa a sociedade, a gente culpa o que for ao nosso redor, né? Inclusive são nessas transições de governo que a gente assiste muito essas revoltas, né? Do tipo, por causa de fulano eu não consegui. Se você jogar uma lupa ali naquela história, você vê que não é bem assim, né? Que o governo teve muito pouco a ver com o avanço ou o estacionamento ou a mobilização que aconteceu na vida ali, e de repente, se algum desafio fora de fato criado diretamente em função de alguma política do governo, aquilo dali é de natureza pontual e não seria o suficiente para estagnar como um todo, porque a atitude do sujeito poderia dar conta de refazer a engrenagem funcionar. Porém, quando a gente não quer assumir a nossa própria verdade, do modo como ela opera e do modo como ela mesma sabota a nossa realidade, a gente precisa eleger um bode. E esse bode, frequentemente, eram os profetas que cumpriam esse papel no passado, né? Só na trajetória de Acabe,
tiveram dois profetas que cumpriram essa função de bode, né? Foi Elias e foi um profeta até muito pouco falado, né? Micaías, né? Que foi um dos que, né, se apresentou, constatou ali o que parecia ser óbvio na forma como as coisas estavam articuladas, né? E foi preso por Acabe também ter nele uma cisma de que toda vez que ele abria a boca para falar, era para falar contra ele, né? E aí Acabe meteu ele num cárcere até que ele voltasse vitorioso da batalha, onde esse profeta estava dizendo que iria dar ruim, né? E foi justamente essa batalha onde Acabe morre, e de uma maneira assim extremamente inusitada, né? A flecha, que não foi nem disparada para ele, foi disparada por acaso, acertou Acabe pela fresta da armadura. Entendeu? Aquela coisa assim, escrita e anotada, entendeu? Do tipo daquilo que a gente pensa assim, poxa, esse aí recebeu um vem lá do alto e foi. Né? E foi desse modo que Acabe sucumbiu. A grande... Nesse episódio todo, me chama muito a atenção essa trajetória de Elias, né? No modo como ele vivenciou coisas tão intensas, né? E sendo o protagonista de um campo de forças tão pesadas no que diz respeito à expectativa das pessoas, no que diz respeito à mobilização coletiva da sobrevivência das pessoas de sua época, dos personagens da trama que estavam em jogo, ao ponto de ele ser apelidado do perturbador de Israel, sabe? E você ter que fazer manobras disso do lado de dentro, no sentido de manter, porque a gente precisa pensar que Elias era um homem sujeito a uma alma da forma como qualquer pessoa que está presente aqui dentro dessa sala. Né? Nós não estamos lidando aqui com um alienígena, né? A gente está lidando com uma pessoa humana e que recebe críticas e que recebe pedradas e que frequentemente Elias ele precisava de afastamentos, tanto o que ele fez em Sarepta, né, para poder sobreviver, que é um local na vizinhança de Israel, dentro do território sírio, porém ainda não dominado, que não era dominado por Acabe. E de lá ele foi bancando a subsistência dele na casa de uma viúva, né, onde os mantimentos não acabavam e ele foi conseguindo sobreviver ali ao lado, porque viver em Israel era algo extremamente perigoso. Por que perigoso? Porque a princípio estava acontecendo uma carestia por ausência de chuva e que tinha uma profunda associação de que aquilo tinha a ver com Elias. A grande mudança súbita desse processo foi acontecer justamente quando vem a voz para Elias e diz para ele voltar novamente para Israel, notificando que haveria a chuva novamente. E aí é aí que Elias volta e convoca todos os profetas de Baal para o Monte Carmelo. E todo o povo é convocado, porque a princípio ali é um momento muito grave, né? Porque todo o povo possivelmente queria comer Elias vivo ali, porque Acabe, como um bom político, ele não ia levar para conta dele
o fato daquele problema estar acontecendo por conta dele. E como a superstição imperava naquela época, você vê, né, teve uma derrota que os sírios tiveram numa luta de Acabe contra eles, cuja conclusão dos sírios foi de que Acabe ganhou porque Acabe servia ao Deus dos montes. Por isso eles tiveram uma vantagem militar sobre eles. E como eles cultuavam o Deus dos vales, e a luta não ocorreu num vale, então foi por isso que eles perderam. Na época, as explicações eram dessa natureza, entendeu? Tinha esse tipo de recurso alternativo que muitas vezes tem nos nossos discursos ainda hoje. Embora hoje em dia, num sentido mais coletivo, fazer esse tipo de forçação interpretativa já não cai bem, por conta da nossa compreensão, graças a Deus, já ter alavancado um pouco mais. Esse tipo de discurso hoje só circula com uma facilidade um pouco melhor dentro de igreja, né? Dentro de igreja, né? Deixa de dar o dízimo para você ver se você vai ter alguma explicação lógica para o que acontece com a sua geladeira, né? Com o seu carro. Dificilmente. As interpretações elas vão ser bem parecidas com o que o rei da Síria teve quando perdeu o conflito. São sempre interpretações supersticiosas, né? Que ficam atribuindo uma relação de causa e efeito sobre aquilo que de fato é verdade, não possui relação alguma entre si, salvo para quem acredita, né? Portanto, Acabe ele conseguiu manobrar, né, a opinião pública contra Elias de modo a supersticiosamente tornar Elias o perturbador de Israel. E é aí que chega aquele momento grave, onde tudo em Elias tinha sido colocado em xeque ali, e todo o povo extremamente indignado, e Elias faz aquela confrontação com os profetas de Baal, 450 deles. E a ideia era despedaçar um novilho, montar uma estrutura de holocausto, e aquele que fosse visitado com o fogo, então daria a notificação da presença e da vivacidade daquela divindade. E os profetas de Baal ficaram lá, tentando, procurando fazer acontecer e fazer, passar a manhã inteirinha invocando, ao ponto de Elias começar a zombar deles, né? Olha, vai ver que ele está ocupado, atendendo outras necessidades, aí fala um pouco mais alto, tá. Aí daqui a pouco chega a vez de Elias, né? Uma vez eles não conseguiam, se lanhando todos, se autoflagelando. Ou seja, Elias, ali foi criado um cenário de total exposição de que toda aquela devoção da divindade que aqueles sacerdotes cultuavam, e se utilizando das ritualísticas mais agressivas, retirando sangue e se lanhando, aspergindo sangue e fazendo movimentos e gritando e fazendo todo aquele cerimonial intenso, não deu conta de mobilizar absolutamente nada. Quando chega a vez de Elias, sem muito mise-en-scène, ele preparou o holocausto, ainda mandaram pegar 4 talhas de água, joga tudo aí em cima. Aí mandou repetir o processo, joga mais água aí. Aí mandou repetir o processo de novo, joga mais água aí. Quando estava tudo encharcado de água, empoçado, ele faz a oração, vem um fogo e lambe tudo. Seca a água que estava caída no chão e tudo mais. E ali o povo tem uma guinada 180 graus na sua consideração. Fenômeno esse que, em termos coletivos, ele é muito difícil de acontecer, fenomenologicamente, e de se animarem a correrem atrás dos 450 profetas de Baal e matarem ao fio da espada, todos eles.
Porque essa morte dos profetas, dos 400, vingativa contra o que tinha ocorrido, contra o que ainda estava vigente ali até o momento. Elias sai dali e é aí que ele vai fazer a oração. E ele vê uma nuvem, né? Na verdade o moço, né, que caminhava com ele, vê a nuvem como que do tamanho da mão de um homem. E aí Elias diz, pode avisar Acabe, porque está vindo chuva. E a chuva vem, e a chuva cai, e aquilo dali é um golpe visceral, dali para frente rola um golpe visceral que enfraquece consideravelmente o governo de Acabe e Jezabel, caindo totalmente, quase que no descrédito da coisa, né? E é aí que Jezabel, tanto quanto Acabe, se vendo politicamente afetados, né? Jezabel manda aquela ameaça, né? Façam-me os deuses o que lhe aprouver, se amanhã, neste horário, você não estiver morto. Ora, protagonizar diante de uma carga de expectativa tão grande, no modo como todas essas coisas se mobilizaram, e de você ouvir, porque não tem como não ouvir, que pessoas morreram, que pessoas padeceram, que pessoas entraram numa linha de miséria, e você está caminhando como um certo portador desses significados que precisa transcender o imediato dos acontecimentos para poder se debruçar e se fazer valer um significado superior que transcendia os casos tópicos dos povos ali que aconteciam, porque inclusive Jesus vai chamar a atenção disso lá na frente. Porque uma única pessoa que viveu uma vida relativamente confortável e com subsistência relativamente tranquila, não foi nenhuma das filhas de Israel. Foi uma viúva de Sarepta, que foi para onde Elias foi. Agora, por que Jesus levanta essa questão? Jesus leva para o pessoal lá do povo de Israel para poder refletir, falando com eles. Será que vocês nunca se perguntaram por que na época de Eliseu o único leproso que foi curado foi alguém de fora do povo de Israel? Ou porque a única viúva, ou porque a única mulher que recebeu uma assistência foi justamente uma pessoa de fora do povo de Israel, e o povo de Israel passou fome? Porque quando a gente se familiariza com a ideia de Deus e das nomenclaturas do sagrado e das vivências do sagrado, há algo na gente que banaliza o peso e a gravidade dessas coisas. De modo que pela rotina e pela familiaridade que a gente tem com esses aspectos, com essas realidades, a gente desenvolve dentro da gente uma certa presunção de confiança, mas não uma confiança saudável, mas uma confiança que leva a gente a perder a propriedade da consideração da graça de Deus, e a gente já começa a se sentir uma espécie de raça privilegiada, sabe, de grupo dos iluminados. Aqueles que têm um conchavo forte com o divino. Entendeu? Escolhidos. Oi? Escolhidos. E os escolhidos. Os eleitos. É essa presunção que gera. E que por vezes, para a gente ser curado desse mal, a gente tem que passar fome. A gente tem que passar fome, a gente tem que assistir uma miséria. A gente tem que, por vezes, provar nessa existência o mesmo caminho que a gente reputa que só acontece com o pagão. Enquanto a gente não for curado dessa presunção, a gente vai viver um pretenso conforto psicológico que não é outra coisa a não ser alienação.
E aí é por isso que Jesus diz que, contraditoriamente, na época de uma fome seríssima em Israel, quem recebeu subsistência foi alguém de fora, porque soube enxergar a subsistência como graça e não como uma obrigação, porque afinal de contas somos o povo da aliança. Então é isso que acontece o tempo todo. Quem não vê a vida como um dom e como a graça, e frequentemente isso acontece quanto mais a gente tende a se relacionar com o divino, sabe? A gente vai se relacionando, vai indo, pô, estou exercitando a espiritualidade, eu tô em dia, hein? Ó, tô lendo Bíblia todo dia, cara, isso é uma faca de dois gumes. Porque aí o sujeito vai, daqui a pouco ele já está com aquela pose sacerdotal. Paz do Senhor, cara. Tu já sente uma gravidade diferente no sujeito. Isso, não, aí o sujeito vem desabafar com ele, pô, eu estou passando por uma situação, ele já está com aquele ar. Varão. Está orando um pouco. Está buscando a face. Isso, não está buscando a face. E tem outra coisa que, assim, eu tive uma experiência essa semana em relação a isso. Além de se sentir o tal, as pessoas que vivem nessa atmosfera, elas usam de vitimação, de imposição de uma coisa que parece ser só delas e não de todo mundo. Eu vivi isso essa semana. Lá a gente tem, o meu ex-marido faleceu, ele era pastor, e quando nós nos separamos ele se desfez da igreja, porque eu também era pastora auxiliar dele, e ficou isso lá. E a igreja ficou alugada há 11 anos para um pastor, que não pagava aluguel e tal. Meu filho, os filhos ficaram responsáveis, foram lá, tiraram a igreja e tal. Tá vazia, vamos alugar de novo para uma outra igreja. Olha, tem um áudio aqui, viu? Eu vou dar para vocês vão de... Me ligou o diácono, me ligou o pastor, me ligou uma irmãzinha. E começaram a fazer chantagem emocional, entendeu? E a frase derradeira foi: irmã, eu tô te ligando hoje para ver se Deus tocou no seu coração, se abaixa o aluguel. Deus tocou no teu coração? Gente, eu botei no grupo dos meus filhos que eu tenho, que são eles que estão resolvendo, os dois mais velhos. Aí meu filho começou a rir, cara, mãe, e aí, varô, me chamaram de irmã, e aí, varô, Deus tocou no teu coração, sabe? É pra obra. Poxa, você sabe, a gente vai criar um vínculo no Senhor. Gente, aí eu ria, que eu falei, qual é a necessidade de tanto se auto-vitimizar, de se achar que a gente está precisando, porque a varoa sabe, porque Deus tem um propósito, porque é a obra de Deus. Não só isso que você está falando de se achar, eu sou diferente dele porque eu tenho alguma coisa aqui comigo, mas eu percebo que também é isso, entendeu? De falar assim, caramba, eu sou diferente de você. A chantagem é pra tu doar a igreja pra eles. Sabe? E aí eu falei, gente, sabe, não tem lógica. Aí o pastor ligou para meu filho, aí meu filho falou, olha só, pastor, foram 11 anos, um valor de R$500 numa igreja, é grande, não é pequena, são 4 salas, tem cozinha, tem gabinete pastoral. Vocês lembram? Vocês foram lá? Não, eu não fui. Não, acho que eu não cheguei lá. Vocês dançaram? Eu na rua. Mas já entraram, chegaram lá. Que é aquela rua? É um lugar próximo a tudo. Gente, eu fiquei assim, falei, irmã, a questão não é Deus tocar no meu coração. Entendeu? Aí ela, amém. O negócio é Deus tocar. Amém, obrigada. Sabe? Então, assim, não é só isso. Eu acho que, assim, e como você disse, e muitos, não sei se no meio de nós tem gente assim, mas muitos ainda são como o povo de Israel. Nem vendo a morte, nem sendo provado, não cai a ficha e fala assim, é graça, não é o que eu vou fazer. Entendeu? Não é. É terrível e assim. Olha, eu vejo famílias, famílias que sempre sustentavam um discurso de uma certa imunidade privilegiada dos altos céus no concernente à prosperidade e à saúde, serem atingidas por enfermidades. Eu já vi isso. Num dos personagens mais
centrais ali da trama, e a princípio a família esconder e depois só revelar porque já não tinha como esconder o que estava acontecendo, e receberem um golpe narcísico confrontando toda a pedância do discurso ideológico alienado de quem segue o que a gente prega, vai viver uma vida sem sofrimento, sem padecimento, porque a única explicação que a gente tem que dar para a enfermidade é sai em nome de Jesus. Porque se ficar é porque tem alguma dívida aí. E nisso opera uma presunção aí presente. Muito. Que é por isso que em Israel não era diferente. Quando vinha fome, todo mundo ali padecia. Quando vinha, Jesus perguntou, né, quantos leprosos tinham na época de Eliseu? E por que foi justamente Naamã, o sírio, que foi curado? Porque geralmente a mentalidade saudável para uma conexão espiritual adequada da mensagem da vida com o espírito humano só acontece com quem não teve a alma moldada no panorama religioso. Porque se teve, até pela boa vontade, no afã de produzir o que eles chamam de paz, de fato e verdade não é outra coisa a não ser presunção. Porque é uma paz que caminha de modo pacífico enquanto tudo está correspondendo à cartilha que eles dizem que acontece com quem segue o caminho que eles pregam. Porque se alguma coisa destoar disso, é medo, é culpa, é vergonha, é constrangimento. É erro, é pecado. É erro, é pecado, ou seja, é perturbação. A paz se transforma em angústia. Em angústia. E aí, uma hora um fato que aconteceu comigo, eu era de uma igreja, eu era muito assembleano, né? E pregava, e círculo de orações, essas coisas assim, e eu decidi uma vez sair. Quando eu decidi sair dessa religião, a pastora ela simplesmente me amaldiçoou. Ela falou para mim, Deus vai fazer você voltar dentro para isso seja no leito. Olha, uma coisa que eu falei, meu Deus, é muita presunção. Muita presunção. Eu saí de lá, hoje eu saí de lá, eu tinha 19, 20 anos de idade, hoje em dia eu estou com 31 anos de idade. E quando eu vou na minha mãe, eles moram perto da minha mãe, e fala, tá esperando Deus amassar? Eu falei, que bora, a situação se essa maldição. Entendeu? Mas é uma coisa espontânea deles, isso que eu fico assim, impressionado, sabe? Até a minha mãe, né? Aí minha mãe fica, tá esperando Deus te amassar pra tu voltar pro caminho? Aí depois que tu conheceu o Caivaco, fica o tempo todo assim, sabe? Coitado do cara. Minha mãe já fala que ela vai quando eu vou bater. Ele fala que levei ela, não vai misericórdia, mas a gente tem que entender que as pessoas são ignorantes a esse nível. Porque, para mim, o maior privilégio com relação a aquilo que Deus me revela, isso é o meu maior privilégio. É aquilo que eu ouço de você, por exemplo. Okay. Porque por mais que você tenha você de repente traga aí algum pensamento, alguma coisa que você já elaborou de passar pra gente, eu tenho certeza que Deus vai te dando coisas aí que você vai passando pra gente que nem era do teu script. Okay. Isso que é mais valioso, porque um milagre, caramba, cara, eu não tinha uma perna e a perna apareceu. Isso é muito pequeno perto do que a gente ouve aqui, das profundidades das revelações que Deus passa pra gente aqui. É muito maior do que qualquer fogo que cai do céu e consuma todo o holocausto. É isso que as pessoas não entendem, é isso que eu passei a observar na igreja, porque tipo assim, gente, como é que pode? Os milagres acontecem, a gente vê milagre acontecer na igreja, eu vejo, e eu já fiz orações, eu já fiz, Elan, já fiz uma oração no sentido de testar como Gideão falou, Deus, a porção seca da terra, aquela passagem lá, se chover e a porção fica seca, eu entenderei que o Senhor se manifestou. No dia seguinte, olha, se tiver molhado só uma parte, o resto seco, eu vou entender. Eu já fiz isso. E já aconteceu uma coisa que eu orei e aconteceu na hora, miraculosamente. Mas isso é pequeno.
Eu acho que a coisa mais triste daí, eu pertenci a esse tipo de igreja, onde você diz que é raça eleita. Não é essa a igreja que eu frequentei. Raça eleita, escolhida, nós somos os predestinados. E o que me entristece é que você cria um vínculo de amizade. E quando você sai de lá, em nome da religiosidade, aquilo que eles aprenderam lá, você se torna inimigo a ponto do cara atravessar a rua. Não olhar nem para você. Ele não olha para você. E tem mais, ainda vou mais longe. Já que você saiu daquele meio, você não era para estar naquele meio, você é tipo Judas, que estava enfurnado ali, você não é ovelha, tá? Você é o joio. Então, desde o momento que você saiu, você nunca pertenceu a ele. Então, você não é um salvo, você não é um eleito. Você é aquele que foi escolhido por Deus para ir para o inferno. Se você fosse escolhido para ir para o céu, você estava no meio. Mas como você não está mais no meio, é dessa forma que todos aqueles da onde eu frequentei durante 11 anos pensam. Isso aí me entristece muito, esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento. O tempo que já devo me livrar disso, mas... Evandro, vou até te falar que isso aí me entristeceu por um tempo. Por um tempo, mas no início, quando... você viu os colegas passar perto de você, igual quando você durante 11 anos, não olha pra tua cara, olha pra você, o cara de pena, dizendo... É igual você no vídeo de divórcio, você sente um pouco no início, quando o divórcio e tal, aquela ruptura. Mas depois de um tempo, você... Pois é, eu tô tentando tirar uma coisa que a gente ficou convivendo 11 anos. Gente que olha pra minha cara, coitado, esse aí vai pro inferno. Esse aí não era da salvação. Esse aí só enganou a gente. Eu acho que eu vejo que dizer o seguinte, por mais que você entenda isso, dói porque você gosta da pessoa, né? Você tem um carinho, uma amizade. Gente que frequentava a minha casa, hoje não vai mais, porque sabe que eu não sou eleito, ou seja, eu não sou escolhido. Porque eu não fiquei lá. Agora o Elan falou uma coisa. Eu acho que todos nós já tivemos, eu já tive orações muito singelas. Eu particularmente eu tive um momento que foi até numa reunião denominada na igreja que eu frequentava de busca de poder. Olha que interessante, né? Eu ia para a busca de poder, era o nome da reunião. E eu estava com crises muito fortes de sinusite. E eu fui com uma credulidade muito forte de que naquele dia eu seria curado. E eu saí daquela reunião escorrendo sangue pelo nariz, sabe? Começou a descer uma coriza com sangue. E daquele dia em diante eu nunca mais tive crise de sinusite. Eu nunca mais tive. A grande verdade, o Elan, ele falou uma coisa, eu tive tempo em que eu pedi um sinal, se vocês forem parar para ver, tem a coisa no sentido individual e a coisa no sentido coletivo. Esses trechos aqui que nós estamos falando, de Israel, de Elias, fez fogo cair do céu, para mostrar para todo mundo, isso daqui era um patamar de infância da consciência coletiva. E a gente passa por isso. Nossa, como eu tive a minha fé fortalecida com aquele evento de cura e de crer e tudo. Hoje em dia, o crer para mim, ele é tão mais amplo que quando alguém me pede oração, Felipe, eu estou com uma pessoa com enfermidade, você ora para mim? Oro. Mas a minha oração ela vai ser sempre para que se estabeleça uma cura no sentido mais amplo possível. Desde aquele que pode até atingir o corpo, mas que cure sobretudo os obstáculos das pessoas de interpretarem que mesmo num cenário como aquele, está ocorrendo uma manifestação exorbitante de graça e de amor. Amém. Isso é um outro patamar. É um outro patamar que eu, quando frequentava a busca de poder, eu não compreendia. Né? Então, você vê o amor de Deus, como que Ele vai te dando o alimento em cada degrau. O que eu estava falando aqui há pouco tempo, que às vezes chama atenção, são pessoas que eu vou conversar lá dessa época que ainda passando-se tanto tempo estão operando no mesmo patamar. É como se eles tivessem estacionado aqui em Elias
e a plenitude dos tempos nunca tivesse vindo, e a encarnação nunca tivesse ocorrido, e eles estivessem aqui ainda levando boi. Essa passagem é muito utilizada, Felipe. Sacrifício, local de ofertas e tal. E não pode, é errado, inferno e céu, vem meu Pai do céu. Mas é o que a gente assiste aí para todos os lados. Agora só teria mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção em cima dessa reflexão, que está sendo uma reflexão bem livre, mas que eu gostaria de chamar a atenção, é até nesse mesmo trecho aqui, ainda sobre a história de Elias na interação com Acabe, é 1 Reis. Eu estou no capítulo agora 19. 1 Reis, Felipe, logo hoje. 19. Poxa, nossa amiga só trouxe o Novo Testamento. Embora a gente já tenha dado umas passagens pelo Novo aí, mas enfim. Não, eu falei assim, irmã, esqueci a Bíblia. E ela, não, eu trouxe essa daqui. Aí eu pensei lá, vai ler o Novo Testamento. Só para contrariar. E no livro, no capítulo 19, depois dessa rebordosa toda, né, do fogo que cai do céu, perseguindo os 450, 3 anos de fome, ele vivendo num local à parte e se deparando com toda aquela comoção pública e não tendo ali a notícia direta de nenhum apoio objetivo de alguém que de alguma forma, porque para imaginar, são coisas muito viscerais. Se você não está dentro do espírito da coisa, o máximo que você faz é um silêncio solidário, né? Perto do sujeito. Eu fico imaginando o moço de Elias dizendo, o moço recebendo notícias da família dele lá em Israel. Elias, a minha avó faleceu, não tendo o que comer. E Elias, sabe? O que segura a emoção de um sujeito disso? Sabe? E aí houve, você acha que não chega comentários de possível? Será que Elias, será que não está na hora de parar? Você não é uma picuinha política. E a gente já começa a querer. Acho que quando você acaba eram pequenininhos, né, vocês vão tentando fazer articulações de tentar achar uma relação de causa e efeito. E aí, passado 3 anos, Elias retorna e fazer a gestão dessa emoção para você permanecer na linha de um significado superior daquilo que arde dentro de você, isso desgasta. Eu creio que Elias, era muito difícil de Elias fazer gestão de qualquer outra coisa além disso, porque só o exercício, o hercúleo de manter a mente direcionada para um significado na contramão de tudo o que inevitável e involuntariamente reagia dentro dele, do modo como inevitavelmente essas coisas o afetavam, só um exercício que, na verdade, hoje nós somos convidados a fazer dia após dia, tipificado nas palavras de Jesus, quando ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga. Pessoa no lugar de Elias já tinha levantado. Aí já tinha cedido, porque são forças muito grandes. E para você manter a direção do teu olhar, porque Elias tinha alma, e para você tentar ter noção do desafio de Elias, basta você olhar para a sua alma. Como que as coisas dentro da gente oscilam. Tem dias que você nasce com a envergadura profética. Assim, hoje eu estou Elias, velho. Hoje escreveu, não leu. E tem dias que tu acorda assim, meu irmão, que isso? Se espirrar do meu lado eu estou chorando.
A gente tem certas sensibilidades e que, por vezes, levam a gente para qualquer lado. Principalmente as mulheres, né? Olha, minha amiga, eu diria que isso aí não faz distinção de gênero, mas talvez atualmente a cultura acabe propiciando Mas esse faz distinção movimento. hormonal, né? Não. Ainda tem, Nós temos hormônio, você não tem. a gente tem os hormoninhos, mas nossos É. hormônios... Leva TPM e misericórdia. Você vê, tem... Pelo amor de Deus. Agora, fazer a sustentação disso, hoje em dia, por exemplo, ter vamos dizer, ter uma performance, vamos dizer assim, ao nível de Elias, eu diria que é quase impossível. Porque para você fazer gestão do mundo interior não adianta, tem que ter aplicação de energia. A maioria de nós já tem um desgaste no nosso dia a dia tão grande que fica sobrando pouca energia para a gente investir no domínio próprio. E hoje é muita coisa que suga essa Que energia. suga! Antigamente não tinha essas coisas. Exato. Minha avó não tinha televisão, internet, a energia dela não era ligada por isso. Vem aqui, porque na minha época não era assim. Isso. Não, eu era criança, brincava na rua o dia inteiro. A minha energia era gasta com o meu prazer. Por isso é que Jesus vai dizer, Né? Não é? Agora suga em a nossa Lucas energia. 17, ele vai dizer: acautelai-vos dos últimos dias, Isso aí. para que o coração não fique sobrecarregado Isso aí. das consequências da orgia, das bebedeiras e das preocupações desse mundo. Porque é essa sobrecarga que tira da gente aquele quantum necessário para você gerir o mundo interior, porque não adianta. Aí o que está entrando para contrabalançar essa falta de energia para assistir essa dimensão da vida? A psicofarmacologia. Né? Aí vem as pílulas da felicidade. Pílula para você dormir, pílula para você acordar, pílula para você tomar o café, pílula para você ir ao mercado, pílula para você ter bom humor, pílula para tudo. Né? Desse tamanho. Não, pois é. Estabelecendo uma relação de dependência. Essa semana passada agora foi bastante complicado, porque minha mãe ficou bem doente e ela acabou de descobrir um tal com uma pedra no rim. Assim, graças a Deus, a gente, é uma coisa grave, mas é tratável, né? Ela o tempo todo passando mal e falando assim: caramba, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, como eu vou fazer com o trabalho? Eu falei assim: mãe, como é que você vai trabalhar com uma crise renal? Não, mas você tem que ir trabalhar, porque acabou que eu faltei, né? Praticamente a semana inteira. E ela naquela preocupação de trabalho. Aí a gente vê até que ponto realmente a gente chega, né? E que a gente se esforça até contra o próprio corpo. Olha como é que você vê, porque há um esforço. E isso é possível, até um certo ponto, isso é possível. Só que fica muita pouca energia para a gestão do lado de dentro. E aí você vê, mesmo Elias, né, com a sustentação de todas essas forças, aí a gente chega aqui no capítulo 19, no verso 11. Vamos até a partir do verso 9, aqui, ó, 1 Reis 19, a partir do verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. É interessante, né? Disse-lhe o Senhor: vai, volta. Nenhum psicoterapeuta iria fazer isso, né? Nenhum. Se vem alguém falando comigo, a primeira coisa que a gente faz para criar o chamado rapport é acolher. Ô, Elias, sinistro, pesado. Se esconde ali debaixo da cama. Ô, filho, você está aguentando muito. Pô, é brabo isso aí, pesado, hein? Pô, você está precisando chorar, você está chorando pouco, hein? Chora. Mas não, é impressionante aqui, ó. Veio, vai, volta ao teu caminho. Só faltou vir dois, entendeu? Volta ao teu caminho para o deserto, né? Para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Não há carinho divino para um dos desdobramentos que eu creio ser um dos efeitos mais diretos da nossa queda, que é a autovitimização. Não há. Contra a autovitimização, a cura, pelo incrível que pareça, não é o carinho, é o seguir em frente. A confrontação. É o seguir em frente, é o levanta a cabeça e caminha. Eu demorei um pouco a entender isso. Talvez em solidariedade pessoal, a própria manifestação da vitimização em mim, né? Porque a gente fica se achando insensível demais estabelecer um diálogo que não agasalha e que não acolha. O modo como a gente se auto-vitimiza por aquilo que nos acontece. Eu creio que nada justifica a grosseria, né? Nada justifica a estupidez. Porém, a auto-vitimização é aquilo que acomete, é um dos principais obstáculos de se lidar com a vida sob a perspectiva da graça. Nós não estávamos aqui agora há pouco falando acerca dessa presunção que se estabelece no meio do povo de Israel que passou fome? Elias passou fome? Não. Mas a autovitimização, ela é uma contra-reação equivalente à prepotência. Porque a gente sente pena da gente, que no fundo a gente acha que não merecia estar passando por aquilo. É ou não é? Por isso é que Elias chega aqui e cita primeiro aqui, ó, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Não é o que nasce na gente? Sou extremo zeloso pelo Senhor. O elogio é verdade. Né? Assim, não. O que aconteceu com Jezabel aí foi um deslize.
Fui olhar para cá, Jezabel te ameaçou, mas foi sem querer, eu vou tentar contornar a situação. Você tá na trama. A grande verdade é que tem dois aspectos que estão em jogo aqui. O primeiro é uma linha realmente de saturação psicológica que vem como um efeito rebote, né? Elias vivenciou uma situação tão intensa de pressão, de expectativa, de exigência, e que cobrou dele a manutenção tão firme de uma concentração, de uma firmeza, e de todo um caminhar dentro da linha de um significado, que era aquilo que ele estava representando para aquele tempo e para aquela hora, que isso daí o exauriu de uma tal forma que o que nós assistimos aqui é uma espécie de efeito rebote que foi deflagrado a partir da ameaça de Jezabel. Uma alma, né? E isso, uma exaustão na alma. Os milagres que eu vi e por intermédio de mim aconteceu quem é ela. Vamos descer fogo em cima dela, não fiz descer sobre o local. Sim, acho que ele estava saturado. Exausto nele, foi uma exaustão. É como se a vida estivesse caminhando na direção de estar sempre debruçando um peso de tensão que chegou um momento que a alma dele pediu arrego. Ou se ele, embora Felipe não tivesse as revelações em Jesus, ele era de um tempo distante, ele já poderia ter saído daquele campo da superficialidade e começado a entender as coisas como a gente já entende hoje. E, pô, cara, eu tô cansado de... beleza, o fogo desceu, mas cara, isso aí... Isso, exatamente. Fora também esse segundo ponto que eu queria entrar. A grande verdade é que esse efeito rebote ele se estabelece na alma na medida em que a gente trabalha a nossa alma para expressar esse tipo de concentração. Lembra do que Jesus disse? Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E é nesse funil interpretativo que a autovitimização também denuncia que, no fundo, na limitação do olhar de Elias, ele era influenciado pela concepção geral que regia a orientação do povo de Israel. De que se eu estou próximo ao sagrado, então eu deveria ser imune a determinadas coisas. Né? E chega um momento que, quando vem a ameaça de Jezabel, mesmo depois de tudo o que aconteceu, era como se Elias pensasse, pronto, agora silenciou a voz da contradição desse povo. Que é justamente o que ele questiona, que ele coloca aqui quando ele confronta o povo lá no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já tive um pouco desse tipo de expectativa na relação com algumas pessoas, né? Até mesmo do caminho da graça. É interessante como essas coisas se formam dentro da gente sem a gente perceber. E que porque você vai achando que as coisas são tão óbvias, que elas são tão claras, que elas estão tão ali esclarecidas, e daqui a pouco, mais um tempo, tu vê aquela pessoa cocheando em dois pensamentos. E aí aquilo me diz, meu Deus do céu, o que houve? O que aconteceu? Mas aí a gente tem que trazer à memória que esse caminho é meu. Ele é meu. Se eu compreendi e eu não estou titubeando, isso diz respeito a mim. Mas o caminho do outro, a gente tem que perder aquela mania de Pedro perguntando a Jesus sobre João. E esse aqui que caminha com a gente? Lembra lá do Evangelho de João, que ele pergunta a Jesus? E Jesus diz, o que te compete, filho? Pensa aí no teu caminho. Esse aqui, se ele tiver que ficar vivo até que eu retorne, ele vai ficar. A gente mas é mais fácil esperar para os outros que para a gente. Isso, o nosso olhar bem tende a esse panorama para o lado de fora. Inclusive, Deus vira e manda meio que essa resposta para Elias, dizendo, você não é o único. Eu reservei para mim 7.000 daqueles que não dobraram o seu joelho a Baal.
Agora, de todos aqueles que não dobraram, quem estava realmente com um papel crucial... Bateria baixa. Ele... Então vai desse jeito aqui mesmo. Quando tem esse... era a pessoa de Elias. Portanto, meus amigos, no caminho, né, mesmo desvencilhados da religião, né, e vivenciando um caminho da consciência no Evangelho, a gente precisa estar sempre refrescando na nossa mente o privilégio da graça de ter sido alcançado por um benefício superior que reserva ao nosso espírito a eternidade com o nosso Pai de amor. É o que Jesus falava com os discípulos: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Se essa felicidade não for renovada dia após dia, a gente acaba recaindo numa relação de causa e efeito, onde os problemas começam a exercer uma relação de meritocracia com o nosso comportamento. E isso é sutil na maneira como a gente exerce. Só para... Sim. Então, por aí, a gente estava vendo uma situação em que existia uma falta de humildade da parte dele. Se eu posso dizer assim, né? Sim. Da parte de Israel, né? Quanto mas é justamente porque o olhar está à parte da graça, né? Porque, pelo que eu estou vendo, né? Resumindo o que eu quero falar, é que a graça estaria em oposição, ou seja, em contrapartida ao pensamento meritocrático. É isso? Ok. Não, eu estou perto do sagrado, então tem que seguir essa cartilha meritocrática. Aconteceu a mesma coisa com Elias, só que não quase que pelo mesmo viés. Pelo caminhos diferentes. Mas também pelo meritocrático. Isso, exatamente. Que afastaria ele da humildade que a graça prevê. Porque, querendo ou não, Elias era o filho da lei. Era da lei. Era da lei. Então, até foi o Elan que falou que se ele tivesse o alcance da graça, daquilo que Jesus trouxe como ampliação de compreensão, que não anula a lei, mas pelo contrário, a aperfeiçoa em significado no coração do homem, o caminho teria sido diferente. Porque se você for parar para ver... Meu pai perdoa que ele não sabe o que faz. Né? Em outra direção, você vê Paulo, o apóstolo. Paulo foi praticamente um outro Elias, em termos de impressão. Cara, tu para ler as histórias de Paulo lá, você vê lá, principalmente quando ele chega na Macedônia. Pô, ele sai lá da ponta da Macedônia, chega em Filipos, apanha em Filipos, vai para Tessalônica, apanha em Tessalônica, vai para Bereia, é perseguido em Bereia, chega em Atenas, escorraçado em Atenas, e para todos os lados, e você vê o ânimo do sujeito. Sobre a paciência da graça. Da graça. Agora a graça estava também no Velho Testamento? A graça, ela estava muito mais como manifestação, e eu acho que, na verdade, a graça, ela estava desde antes da fundação do mundo. Antes de haver mundo, houve cruz. Agora, a compreensão plena, de modo a gente a fazer um caminho consciente com a graça, foi a partir de Cristo. Essa semana a partir eu de Cristo. estava olhando Davi, né? Estudando Davi, porque a gente passa esses problemas da alma, né? E para mim ele é um campeão de continuar, nessa continuidade. E eu peguei assim um curto espaço de tempo, questão de 10 anos mais ou menos, na vida dele. Ele teve a filha, né, que foi estuprada por Amon, o filho, e depois o outro filho, Absalão, matou o Amon, isso em um curto espaço de tempo, assim, poucos anos. E depois o Absalão usurpou do reino dele. E ele saiu, ele teve que largar tudo e sair com o seu povo
disse na palavra que ele caminhava chorando. Ele ia chorando junto ao povo no deserto. Então eu fiquei pensando naquela situação e em nenhum momento ele questionou a Deus. Inclusive ele foi questionado por outras pessoas dizendo que ele usurpou do reino, que ele era falso. Mas ele tinha uma consciência assim, não, se o Senhor me levantou, ele vai me dar graça. Nesse episódio aí, o Caio tem um livro, não sei se vocês estão lembrados, é um livro antigo dele. Não sei o que de Absalão. Não. O drama de Absalão. O drama de Absalão. Para concluir, eu vejo nele assim, um domínio psicológico assim, e um entendimento assim, sobre talvez até essa graça, né, e a diferença da alma. Embora nesse episódio aí, eu me permita, de coração, mas nesse livro eu pude ter uma compreensão, e hoje fazendo uma leitura, talvez a gente possa ter um entendimento psicológico do que de fato, e não querendo, obviamente, relativizar o brilhantismo que Davi teve, sem sombra de dúvida. Mas um dos comprometimentos que aconteceram com Davi, em função daquele pecado cometido com Batseba, foi o sentimento de culpa, no modo como a consciência dele foi despertada para a gravidade do que ele fez. E aí nós voltamos novamente ao ponto que nós estávamos falando aqui, sobre a limitação da compreensão acerca da graça, que embora já estivesse presente, ela não era plenamente acessada por conta da precariedade de consciência. E então a culpa, ela agraçava de uma tal forma que mesmo Davi foi punido com a morte do primeiro filho que ele teve com Batseba, mas depois é notório perceber em Davi uma incapacidade de confrontar os filhos. Os filhos que Davi teve, que tem um salmo dele que ele está com um complexo de inferioridade danada. Sim, você vai percebendo que aquilo golpeou a alma de Davi de uma tal forma. Isso, que no que ele deveria se colocar com posicionamento, por exemplo, ele poderia ter evitado o estupro que rolou a filha, ele foi avisado, mas Davi, ele tentava partir para o deixa Dilson, para com isso, ele tentava amenizar, era como se os filhos exercessem um certo poder de captura sobre Davi, que Absalão foi sacando aos poucos. E Absalão foi preenchendo esses espaços, porque a omissão de Davi foi gerando uma série de transtornos dentro da família, e esses transtornos foram insuflando a revolta dos próprios filhos contra Davi, ao ponto de culminar na pessoa de Absalão, que fez bizarrices, né? Transou com as mulheres do pai no percebe-se que, como a gente está falando de Elias, e a gente entende que Elias ele saiu dessa superficialidade, a gente percebe o seguinte, que Davi era o campeão em obediência a uma autoridade suprema, enquanto o outro fazia ou agia por amor. Um obedecia muito por causa do trono supremo e o outro, estou fazendo uma análise aqui bem especial, não estudei todos os livros ali que falam sobre Davi. Sim. Mas isso, por exemplo, que também Davi está inserido nesse contexto. Mas a gente percebe que em alguns casos havia aquelas pessoas muito obedientes à autoridade de Deus. Sim. Que isso não se traduz em amor, necessariamente, e outros que têm um entendimento maior, como o Elias, que ficou saturado. Tipo assim, pô, eu já vi tanta coisa, mas não é isso. Okay. Não é isso. Isso não é um ponto crucial da coisa. Eu acho que esse ser está além disso. Okay. E o povo não está entendendo e eu já estou cansado. Okay. Enquanto o outro não, caraca, quanto mais eu obedeço, mais eu vejo as manifestações, caraca. Entendeu? Ok. Só
corroborando o que você está falando aí, que esse sentimento de culpa, né? Isso que foi um exemplo muito grande comigo, porque o meu filho mais velho, eu trabalhava muito, fui mãe solteira, e aí ele tinha que ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. E ele foi crescendo e eu fiquei com esse sentimento de culpa. Então tinha medo de confrontar ele. Não, mas a culpa foi minha, ele é assim que a culpa é minha. Até que eu consegui compreender, realmente, eu errei até aqui, mas aqui agora eu peguei o gancho. Porque quem nunca errou, né, como mãe, como pai? A graça, ela costura, gente. Você chegar Ela falar costura, que gente. eu errei nesse ponto. Foi. Mas a partir daqui Eu me preocupava muito. Muito. Não, eu tenho problema com meu filho mais velho também, só que ele não entendeu isso não. Ele ainda não entendeu isso. E eu tô me omitindo. Ok. Eu ainda tô como Davi. Tipo, eu errei até aqui, eu tenho essa consciência. Ele não tendo, ele parte pra cima de mim e eu às vezes fico assim, ó, agora mais ainda que ele perdeu o pai. Não, ele falava isso pra mim. E tal, que era mais ligado. Ele falava, ele hoje, depois de perder o pai, tá falando absurdos pra mim. Tipo, meu pai é o amor da minha vida. Eu gosto de você, amor, te amo. Mas o meu pai é o amor da minha vida. Tipo assim, ó, eu falava isso com meu pai, já que ele não tá aqui, eu vou falar com você. Ele tem falado e dito isso pra mim. E o Augusto tá assim comigo, Márcia, você não pode mais, não faça. Vai fazer mal a ele, para, chega. Entendeu? Você vai ter que se posicionar agora, quanto mais ser um pai, porque senão ele vai fazer pior. E mãe passa por isso. Eu dei esse mesmo conselho pra minha mãe. Nossa, porque a minha mãe e minha irmã, elas não têm um relacionamento bom, né? Elas não têm, minha irmã não consegue chamar minha mãe de mãe, só chama de Lúcia, não vai na casa da minha mãe, não tem, e isso dói muito da minha mãe, justamente por esse fato que minha mãe era muito nova, minha mãe teve ela muito nova, deixou com a minha avó, entendeu? E minha avó morreu nova, ela ficou aos cuidados dos meus tios, e minha mãe preferiu viver a vida dela, né? E só criou eu e meu irmão, que é uma diferença muito grande entre minha irmã é 17 anos mais velha do que eu. E a minha irmã e minha mãe, elas não têm esse contato. E minha mãe fala assim, nossa, hoje em dia me dói em ver que minha filha não me visita, não me liga, minha mãe liga pra ela quando minha irmã diz, o que tu quer? Aí minha mãe se fecha, eu falei, mãe, para, deixa pra lá. Eu já fiz isso com ele algumas vezes. Toda vez que eu dou gelo nele, ele vem atrás, toda vez. Só que eu não tive esse problema. Eu os criei, não trabalhei, não estudei, vivi pros 3. Quando eu me separei, eu tive problema com ele porque o pai pegou ele, sentou e falou, ela se separou por isso. Em relação, algumas pessoas já sabem. Então ele tomou as dores do pai. O pai morreu. Quem vai defender o morto? Ele. Entendeu? Então assim, eu sei disso tudo, eu tenho essa consciência. Ele está distante de mim, porque ele mora longe, não está todo dia convivendo comigo, mas ele sempre foi muito mais meu amigo do que do pai. Mas ele não quer admitir. Por quê? O pai não está aí. Quem vai defender? Entendeu? Então assim, eu preciso, como o filho falou, eu não posso ficar me omitindo mais. Quanto mais aí eu tô pensando assim, pô, o pai não tá aí, ele tá sofrendo muito, eu falei pra ela, ele é o que mais tá sofrendo, ele tá, sabe? E aí eu vou deixando, eu vou falar, Márcia, se você continuar deixando, vai piorar. Porque é o que vai acontecendo, né? Porque o que aconteceu a culpa gera você, leva foi você. Isso, não, mas o irmão estuprou, por isso que Absalão matou. Aí eu não a gente vai justificando. Aí eu não fiz nada, por isso que Absalão quer tomar o reino. Entendeu? Depois que ele voltou para Jerusalém, ele ficou ainda 4 anos ainda orquestrando Absalão, juntando o povo, fazendo um montinho. O Josafá, o Zé, ele já tinha falado todas as coisas que aconteceram, ele estava vendo. Se não fosse os generais de Davi, Absalão tinha conseguido. Se ele não se posicionasse, de repente não aconteceria. Mas a verdade é essa. Quem vê de fora, é interessante, quem vê de fora fica achando um absurdo, que você não se posiciona. Gente, é tão fácil. Mas a gente fica capturado pelo sentimento. Por isso que a graça, ela é um compromisso, ela é um desafio do eu para com a própria alma. Ela é uma proposta desafiante do eu com a própria alma. Se o que prevalece é o que você sente, ou se o que vai prevalecer é o que você abraçou para crer. Para crer. Assim, agora eu me creio justificado por essa graça. Você vai ser corrigido por um cocô amado.
Entendeu? Agora O que me chama tanto atenção essa propriedade para a é chamar profissão. homem segundo o coração de Deus, cara. Felipe, eu passei Isso me chamou a essa atenção. semana. Ele faz ao contrário, A mensagem da semana passada, perdi meu dia filho por causa disso. eu soube passar pelo não, fogo. Não, sabia, tinha Tanto que eu falei que eu procurei no YouTube pra ver se eu achava essa mensagem de novo. Porque essa semana eu perdi a minha cabeça com uma pessoa que meu Deus do céu, eu fui muito ruim. Eu fui uma péssima pessoa, entendeu? E de uma coisa que eu estava errado. Eu estava errado, mas não queria assumir que estava errado. E me explodi com esse cara e xinguei ele de tudo qual é o nome e falei que se ele brotasse no meu caminho, eu ia arrebentar ele, que ele mudasse de calçado e tudo, mas foi uma ira que me subiu muito grande. E depois eu fiquei a madrugada toda sem dormir, eu não conseguia dormir, eu levantava, ia na sala, ia no quarto, ficava rodando meu apartamento. E quando deu 6 horas da manhã, eu sentei e falei, meu Deus, meu peito está doendo, uma dor de cabeça, que minha pressão subiu. E foi quando eu peguei e falei assim, eu preciso parar para ouvir Deus. Eu preciso parar para me ouvir, eu não sei, eu não posso ficar desse jeito. Foi quando eu falei assim, Anderson, você está errado. Você está errado. Foi quando eu fui botando os pingos e revendo a situação, eu falei, meu Deus, Felipe, aquilo me apertou o coração, eu falei, eu preciso procurar esse moço e pedir perdão para ele. Só que agora no momento eu falei para o Dandara, falei, Dandara, eu peço perdão para o Dandara, primo, agora não. Esse cara eu nunca tive nem torcer. Não faz isso agora. E eu peguei e falei assim, meu Deus, e eu fiquei aquilo pesado no meu coração e eu fiquei pedindo a Deus, eu falei, Deus, me perdoa, eu fiquei com aquele sentimento de culpa, sabe? Porque não só eu que consegui me levar a ver que eu estava errado, mas como Dandara também falou, primo, você está todo errado. Aí ela ficou conversando comigo e um pastor meu também falou, filho, você está muito errado nessa história, você está todo errado, mas você não consegue se enxergar. E eu falei, meu Deus do céu, me perdoa. E quando eu comecei a ficar com esse sentimento de culpa, por incrível que pareça, eu liguei a televisão e quando eu liguei estava cantando um hino do Kleber Lucas. Eu fui perdoado, aleluia, do Kleber Lucas. E eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu ouço isso como resposta. E fiz uma oração e me olhei no espelho que eu estava com uma dificuldade danada de me perdoar. Eu falei, eu te perdoo, Anderson, eu te perdoo, eu me perdoo, sabe? E ali meu coração se aliviou. A primeira coisa que agora eu quero muito eu encontrar com essa pessoa, pedir perdão e dizer que eu estava errado nessa história toda. Espero que de coração, eu vou te falar uma coisa, espero de coração que tenha contexto e pertinência para você pedir perdão para essa pessoa. Porque o perdão que a graça te oferece, inclusive, não te obriga a ter que pedir perdão para ela. Se o fato de você pedir perdão para ela, possivelmente possa até piorar as coisas. Que o bom senso te conduza, porque por vezes essa história de pedir desculpa é um mecanismo pagão da nossa psique de buscar autoexpiação. Tem muito pouco a ver com uma iniciativa realmente generosa de beneficiar o outro, mas muito mais de aplacar as coisas do lado de dentro da gente, né? Portanto, seria importante perguntar se de fato seria plausível se desculpar com ele, salvo isso realmente pudesse mudar a vida dele. Mas se for algo muito mais para aplacar as coisas do lado de dentro, nós seríamos convidados a vivenciar isso pela fé na graça. Porque dentro da gente se deflagram forças que foram os que consumiram esses personagens que nós estamos conversando todos aqui. E embora eles tivessem apresentado performances, muitas delas para muito à frente do seu próprio tempo, né, em muitas nuances da vida, eles também apresentaram certas nuances que denunciavam o fato de que eles eram homens do seu próprio tempo ainda, né? Agora, uma vez na graça, meu amigo, aí fica aqui uma colocação para a gente. Todos os sentimentos, todos. A culpa, o medo, o tesão, a fome, a sede, todos os sentimentos encontram a sua paz nessa graça. Nessa graça. Encontram.
E isso é pela fé. Eu você narrou aí certas sensações dos quais eu particularmente também já passei. E fica aquele ranço durante dias ali borbulhando dentro de você, até que, senão a partir de agora é pela perspectiva da graça. Não é mais por aquilo que eu tenho que imaginariamente ficar justificando para todos os personagens que estavam envolvidos na trama, para todos eles baterem palma e dizer, não, agora sim você está coerente, realmente, vai, se acalma e tudo. Não, isso é um gesto de fé. É um gesto de fé que, inclusive, para olhares superficiais do lado de fora, podem concluir arrogância sobre você, como se você não tivesse se cozinhando tanto e se remoendo tanto em função daquela história como supostamente deveria. Mas a grande verdade é que a graça nos dá esse suporte de não tornarmos os nossos sentimentos em areia movediça, de que quanto mais a gente esperneia, mais a gente afunda dentro deles. Isso já foi uma realidade. E foi uma realidade que trouxe instabilidade para a trajetória de muita gente no Antigo Testamento, e aqui a gente deu uma pincelada em alguns desses casos. Mas pela graça, a gente sente tudo isso ainda. Mas é como se a gente já não sucumbisse em relação à manifestação desses sentimentos. E paulatinamente a graça vai nos concedendo a graça de tornar a consciência a líder de sua própria alma. Acho que essa é o maior dom, é a maior vocação que a graça fornece, é o domínio próprio. É a própria consciência, é você não triangulando isso com ninguém, nem com remédio, nem com pastor, nem com psicólogo, nem com você. É a consciência apresentando a autorregulação, se valendo dos recursos fornecidos pela graça. Pela graça. Agora, se vitimar, sem se vitimar como a gente viu em Elias, sem se culpar como a gente viu em Davi, e sem, se a gente for pensando aqui nos personagens, você vê aquele Jefté, que voltou da batalha e sacrificou a própria vida, sem a necessidade dessas firmezas engessadas e enrijecidas que extrapolam o significado das coisas em função da manutenção da palavra. Eu disse, então agora eu tenho que falar, porque aí entra o orgulho. Então você vê que todos os personagens do Antigo Testamento, embora tenham realizado façanhas para muito além do seu próprio tempo, manifestaram na sua maneira de ser comportamentos que denunciavam que a graça ainda não estava devidamente consciente. Totalmente presente sempre, mas não devidamente consciente, né? Por aqueles que vivenciaram. Só para entender. A gente tem um pensamento, ainda que em Deus, de causa e efeito, e tem um pensamento em Deus, da consciência em Deus, da graça. Sim. Que a causa e efeito está presente e a graça também. Sim. No Antigo Testamento a gente vê a consciência em Deus de causa e efeito, né? Okay. Deus que abençoa a amassadeira antes do pão. Okay. Mas eu vejo em Davi, lá, no Salmo 30, que ele fala, e aí Deus trabalha no efeito, então seria a graça. Tipo, transformaste o meu pranto em alegria, trocaste as vestes de luto. Ele não mudou nada da situação de Davi ali. O efeito, né? A visão dele sobre a coisa. Isso, você vê. Existe ali uma graça sem querer, é consciente ali. Você vê a graça passando, circulando, mas ainda não há uma propriedade no uso dela, né? na compreensão, na devida assimilação dela. Mas tem, sem sombra de dúvida, Davi. Quando olha o que Jesus fala sobre João Batista, né? Que foi aquele que, em termos de consciência, foi o mais próximo do evangelho que estava sendo trazido do que todos eles antes dele.
que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher, todavia o menor em relação aos do reino dos céus. Jesus ele dá uma hierarquizada aí no sentido da plenitude do que a graça estava para ofertar para o ser, né? E João Batista, você vê, João Batista ele tem uma trajetória onde você de fato enxerga nele uma certa propriedade que o levou a não claudicar até ele ser morto, até ele ser decapitado, perder a cabeça. Você entendeu? Tem uma operação ali. Seja no feeling, né? Mas Jesus, interessante que Jesus ainda diz que ele é o menor em relação ao do reino dos céus. Então ao que compararei o reino dos céus? Eu compararei como um grão de mostarda que começa como a menor das sementes e que com o passar do tempo se transforma na maior das hortaliças. Mas olha, mesmo Jesus dando essa equiparada, você vê que a espiritualidade de Davi e de Elias ainda consegue ser superior a pessoas que vivem na dispensação em que nós estamos, muito já depois da encarnação de Cristo. Você está entendendo? Porque a grande verdade é que o Evangelho e a graça é um desafio do eu na relação com a própria alma. Aquilo que o eu chancela como verdade é o que ele sente ou é o que ele crê? Aí é que mora... Você está dizendo sobre a consciência da graça. A consciência. Aí é que mora a natureza. Eu me creio culpado, eu abraço a minha culpa ou eu me creio perdoado? Eu abraço o meu medo ou eu me creio amparado? Eu abraço a minha volúpia ensandecida pela vida ou eu me creio abastecido? Sabe, a graça ela vai estar sempre trazendo uma contraposição que oferta para o eu uma escolha, sem necessariamente dar suporte para a sensação de início. A sensação ela vai vindo a reboque. Por exemplo, se alguém, vamos supor, pegar aqui o caso da Márcia que se sentiu à vontade de contar, se a Márcia tomar uma posição de crer nesse perdão, a princípio, ela vai hesitar um pouco na confrontação no início, porque é próprio, porque a alma não balança, porque a Márcia está só no crer, mas naquilo em que ela for botando o pé, a propriedade vai vindo, a propriedade vai vindo, a propriedade vai vindo e daqui a pouco vem. Aí daqui a pouco a propriedade vai ser o perigo, porque a propriedade não vai poder te furtar do fato de que ela é uma graça e não um benefício, porque Deus ganhou um conchavo com você. Entende como a gente o tempo todo, a gente não é para estar no piloto automático, a gente está tendo sempre que submeter a alma ao crivo da graça, sob pena de aquele sentimento se tornar um fim em si mesmo e passar a ser o detentor dos nossos comportamentos. Certo? É um equilíbrio constante. Porque ou a gente se vitimiza, ou a gente fica arrogante. Isso aí. Extremos dele. Esses dois extremos nos habitam. Isso. Esses dois extremos nos habitam. Se manter entre os dois ali. É por isso que uma das coisas que Jesus mais diz é sede sóbrios. Sede sóbrios. Qual é uma das principais características da grande tribulação? A gente fica pensando, a dor, o sofrimento. Cara, a dor e o sofrimento é para acordar. A grande tribulação vai ter dor e sofrimento porque Deus é amor. Sério, velho. Mas sabe por que vai precisar ter dor e sofrimento na grande tribulação? Porque uma das suas principais marcas é a alienação. É o nosso coração sobrecarregado com as preocupações. A gente está sempre para o lado de fora, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Que não tem como as coisas do lado de dentro não caminharem no piloto automático. E no piloto automático você vira marionete de principados e potestades. Para onde se aparecer, se subir Lula, Bolsonaro! E daqui a pouco vai vir outro. E tudo quanto é vento de
doutrina, de ideologia, de modinha, de tudo, a gente vai sendo levado. Porque o lado de